Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, comunidade brusquense presente, queria, senhor presidente, aqui são as últimas sessões, quem sabe a última ou penúltima vez que a gente ocupa o microfone, mas queria aqui fazer algumas considerações que entendo que ainda precisam ser feitas, algumas repetidas. Primeiro dizer, ou perguntar ao senhor Ronaldo Camp, que livre expressão vale só para um e não vale para outro? Será que também não é corrupção fazer manifestação contra a corrupção de forma seletiva? Não é leviandade generalizar ou selecionar conforme a conveniência? Uma pergunta. Não seria falta de ética também, parte da mídia, dar espaço para um e não dar espaço para o outro, nesse e noutros casos, para apresentar o contraditório? Outros exemplos. O cara da Raivan vai na Raiva Araguaia e bate nesse vereador durante muito tempo. Depois o vereador não ganha a oportunidade, cututa, de lá também fazer o contraditório. Isso está errado, isso não é bom, isso não faz bem. Isso não é jornalismo. E a gente pode mudar isso. Pelo menos eu tenho esperança. E o repórter ainda babão, né? Fica lá ainda dando corda, desrespeitando, porque só um fala. Onde um só fala, isso é autoritarismo, é falta de democracia e tudo mais. Aqui no caso da cassação, parte da mídia, explorou até onde não deu mais. Mas parte dela também não deu direito ao contraponto. Em salas bem próximas, e algumas um pouco mais distantes, combinaram boicotes contra vereadores, principalmente do PT. A gente fica sabendo disso. O mesmo direito que a mídia tem de resguardar a fonte, poucas vezes faço isso, vou resguardar a pedido de quem veio contar por medo de retaliação. E a gente pode mudar isso. Isso não ajuda, não acrescenta. Isso destrói e não constrói absolutamente nada. Muita gente, ao passar pelos veículos de comunicação, tem de se sujeitar às redações, nem sempre muito corretas. A pessoa faz uma boa reportagem e a redação destrói colocando o título. Alguns, quando saem, contam para a gente, mas a gente não revela nomes porque eles depois podem ser prejudicados profissionalmente. Que ruim isso. Isso também pode ser mudado. Queria, na boa, dizer também para o vereador Jean, quando ele se manifestou aqui, e até pediu desculpa sobre aquela história da voadeira, né, que nem vale mais a pena mexer nisso. Eu só queria dizer que a gente aceitou as desculpas, mas podia ter pelo menos também entendido as justificativas que esse vereador deu. Só essa colocação. Até porque os alunos estavam ali, achei aquilo desnecessário, na minha opinião, né? Porque nos 3 mandatos que eu tive, uma vez, vereador, eu quase fui agredido fisicamente, mas, no entanto, não levei adiante, porque eu entendo que é melhor sempre a gente apaziguar. Eu fiz esse esforço. E outras considerações que eu queria fazer sobre aí a questão nacional, bem rapidinho para a gente também refletir, porque continuo insistindo que tanto na mídia nacional, catarinense como local, a gente sempre precisa colocar todos os ângulos, todas as visões, as impressões, as opiniões, para que a população tenha noção e possa fazer um bom julgamento. E a gente, infelizmente, ainda não vê isso. Né, e a gente entende que isso seria importante. A Odebrecht financiou manifestações contra a corrupção. Ela disse. Viu, Vec? Ela mesma disse. Aquele famoso pato foi financiado com dinheiro que veio da corrupção. Será que os manifestantes sabem quem é o MBL, esse movimento, e outros movimentos que recebem dinheiro estrangeiro? Estranho, não é? Para incentivar e financiar manifestações no Brasil e em outros países da América Latina. A gente tem que saber isso.
Queria alertar mais uma vez, se é que ainda alguém escuta, interesses americanos estão destruindo o Brasil com a ajuda de muitos brasileiros, sem eles saber. A gente precisa saber disso. Dizer outras coisas interessantes. Pois não, vereador, desculpa até para... Até para não perder o raciocínio. Isso, valeu, obrigado, vereador. Eu quero dizer que eu sempre deixei bem claro qual era meu posicionamento naquele momento. E o senhor comentou que achou desnecessário porque os alunos estavam aqui. Só que aquela matéria foi discutida naquele momento. Eu não teria como me manifestar em um outro momento. Eu não teria como dar o meu voto em um outro momento. Então a minha justificativa, e eu dei naquele momento, foi: eu não concordei com a sua atitude como um líder da comunidade em utilizar aquelas palavras como elas foram utilizadas contra a comunidade que estava aqui na frente. Independente se eram do lado A ou do lado B, mas era a comunidade brusquense que estava aqui. Então, por esse motivo, eu não concordei com o que foi colocado no relatório, porque eu não concordei também com a atitude. Assim como eu pedi desculpa para a vereadora Marli, se eu ofendi o senhor em algum momento, eu peço desculpas também nesse momento. Obrigado, vereador. Não, vereador, até, só me permitindo também a brincadeira, é a mijadinha que eu não gostei, entendeu? Que a gente não precisa, é só isso que eu quis dizer, né? Que a gente já estava bastante, comentado. Foi isso aí, mas está resolvido, vereador. Também assim, pelo menos eu disse, também ficou resolvido. Pode ter certeza disso, tá? Eu queria também dizer outra coisa, que primeiro o Congresso era bom, lembram? Quando ele tirou a Dilma, ele era bom. Somos todos milhões de Cunha, né? Lembra? Depois o Congresso não prestou mais, porque, né, foi contra o Judiciário. Aí o Judiciário disse que o Temer ficava lá, que o Renan ficava, aí agora o Judiciário não presta também, né? Quer dizer, tá tudo muito confuso, vamos concordar, tá tudo muito confuso, né? E sabe quem é que está adorando isso? Os Estados Unidos, estão adorando. Porque aqui eles não precisaram matar, ainda bem também, né? Aqui eles não precisaram fazer guerra, usaram outras armas, né? Que são tão graves quanto, né? Porque também trazem consequências aí muito ruins. Sobre a PEC 55, hoje está fazendo aniversário o AI-5. E a PEC 55, segundo o relator da ONU, ela diz que toda uma geração está condenada, né? E aí a gente viu 743 bilhões da saúde, 510 bilhões da educação, fora a questão social, enfim. Olha por onde que eles estão mexendo e onde estão tirando dinheiro. Outra coisa interessante, que estava apontando ali o FHC para salvar o país, 1 bilhão de propina, né? O Severo ali acabou colocando. E outro negócio interessante também, o arcebispo que liderou o Fora Dilma lá na Paraíba, é expulso da igreja acusado de desvio de dinheiro e pedofilia. Quer dizer, o cara estava lá falando contra a corrupção e sacaneando à vontade, né? Então são essas coisas que a gente tem que estar um pouco atento. A Procuradoria pede 22 anos de prisão do Azeredo, da PSDB, mas a Globo não diz nada, porque a Globo quer agora derrubar o Temer, né, ajeitar as coisas para daqui a pouco o PSDB aparecer, né. Então, eu estou trazendo essa reflexão, até onde ela vale, para a gente estar um pouco ligado, né, um pouco atento, e também fazendo as leituras, né, além daquilo que a gente só vê assim, na grande mídia, porque lá a gente não sabe das coisas. Eles desinformam, né, e anestesiam. Então a gente tem que estar um pouco mais ligado. No mais, queria agradecer a casa, né, agradecer a todos os vereadores, né, pela paciência, né, pelos nossos bons debates, e também quero deixar registrado aqui, se em algum momento alguma coisa ofendeu, também peço desculpa e de uma forma muito tranquila, né? Assim como também levo daqui lembranças boas e tentei, dentro daquilo que era a possibilidade, de fazer o que eu podia fazer de melhor. Muito, assim, obrigado, né? E que a gente continue, né, lutando assim por uma cidade melhor, por um país melhor, que isso é o que vale. Obrigado, senhor presidente.